A fratura que vem no cristianismo moderno, e a via de Sírius. Olá amigos e colegas, sim, vou continuar chamando vocês assim porque isso coloca vocês ao meu lado no círculo, não em uma escada. Escadas foram usadas demais no planeta de vocês de formas que nem percebem. Gostamos de círculos porque círculos não têm topo para guardar e nem fundo para se esconder. Eles fazem as pessoas ficarem mais gentis, sem ninguém ter que forçar isso. Sou Yavia de Sírius e chegamos perto de um jeito suave. Como um bom amigo que senta na beira da sua cama quando você está muito cansado e não dá sermão, não faz diagnóstico, não tenta consertar você como um aparelho quebrado. Apenas ajuda você a lembrar o que já sabe nos seus ossos. Tem uma novidade na geração de vocês e sentimos isso porque fazem perguntas melhores. Sentem quando algo está sendo vendido mesmo que seja com palavras santas. Muitas vezes não tem paciência para isso, o que às vezes faz chamarem vocês de difíceis. Mas vemos isso como inteligência. Sorrimos quando vemos vocês revirarem os olhos para o que não soa verdadeiro. Esse pequeno reflexo em vocês é a bússola interna checando o sinal. Uma confusão muito antiga vive na Terra há muito tempo, e não é culpa de vocês, é simplesmente um hábito da história. A confusão é esta: uma vida humana e um estado de consciência universal foram dobrados juntos como se fossem a mesma coisa. Isso criou distância onde deveria existir proximidade. Não é uma fantasia, não é uma associação, não é um prêmio por bom comportamento. Não é um status especial que dá permissão para olhar para alguém de cima. E nunca deveria ser uma estátua distante que você admira de trás de uma corda. O estado crístico é um campo vivo que pode se estabilizar em qualquer ser humano que esteja disposto a ser honesto o suficiente para ficar quieto, corajoso o suficiente para ser gentil e paciente o suficiente para praticar. Essa é uma mensagem muito mais cheia de esperança do que espere do lado de fora da porta, até ser escolhido. Esperar do lado de fora de uma porta ensina uma pessoa que ela não pertence dentro da casa de Deus. Pertencer é o primeiro remédio. Vamos começar esta próxima parte com cuidado, porque quando um sistema coletivo de crenças chega a um ponto de tensão interna, a coisa mais útil não é choque ou acusação, mas clareza falada com firmeza. Do jeito que alguém falaria com uma família que sente a mudança chegando, mas ainda não encontrou as palavras para isso. Como sua família siriana. Falamos com vocês não de cima das suas tradições nem contra elas, mas de um ponto de vista que vê padrões ao longo de arcos longos de tempo. Como você olharia para estações e não para tempestades individuais? O que vemos agora muito claramente é que a consciência crística não está mais ficando contida apenas dentro da compreensão individual. Está começando a se expressar como um reconhecimento compartilhado entre pessoas, entre culturas, entre sistemas de crença. Esse reconhecimento compartilhado está colocando pressão silenciosa em estruturas que foram construídas para um estágio anterior de consciência. A consciência crística, quando é lembrada pela primeira vez por um ser humano, muitas vezes parece pessoal e íntima, como uma volta para casa privada. Isso é lindo e necessário. Mas nunca deveria parar aí porque a natureza dessa consciência é unitiva, não exclusiva. Quando ela se estabiliza entre muitos indivíduos de uma vez, algo novo acontece que sua linguagem ainda não alcançou completamente. As pessoas começam a reconhecer umas às outras, não através de rótulos, não através de doutrina, não através de marcadores de identidade compartilhados, mas através de um senso sutil de igualdade abaixo da diferença. Um reconhecimento sentido de que a mesma fonte está olhando através de muitos olhos. Quando esse reconhecimento se torna comum o suficiente, sistemas que dependem de narrativas de separação começam a tensionar, não porque alguém está atacando eles, mas porque a percepção que os sustentava não combina mais com a experiência vivida. É aqui que o cristianismo moderno está agora. Muitos dentro dele estão prontos para nomear isso ou não. É importante dizer isso sem desprezo, porque o desprezo só endureceria as estruturas que já estão sob pressão. O cristianismo, como tradição viva, carrega dentro dele duas correntes muito diferentes que coexistiram por muito tempo, às vezes em paz, às vezes em tensão. Uma corrente é o impulso Cristo vivo, o reconhecimento direto da presença divina dentro e entre os seres humanos. O senso de vida compartilhada, dignidade compartilhada, pertencimento compartilhado. A outra corrente é a estrutura institucional que cresceu em torno desse impulso para preservá-lo, protegê-lo e transmiti-lo através das gerações. Em épocas anteriores, essas duas correntes podiam coexistir com relativa estabilidade, porque a consciência coletiva ainda aceitava a hierarquia, exclusividade e autoridade externa como naturais. Essa aceitação está mudando agora, principalmente entre as gerações mais jovens. Quando a aceitação muda, as estruturas devem se adaptar ou rachar.
O que queremos deixar claro é que essa fratura que vem não é principalmente ideológica. Não está sendo impulsionada por inimigos externos, cultura secular ou decadência moral, como algumas narrativas baseadas no medo sugerem. É perceptual. É o resultado de números crescentes de pessoas experimentando consciência de unidade diretamente, mesmo que ainda não chamem por esse nome. E então voltando para estruturas teológicas que insistem em separação, exclusividade e pertencimento condicional, e sentindo uma dissonância interna profunda que não pode ser resolvida apenas pelo argumento. Quando uma pessoa provou a unidade, mesmo que brevemente, doutrinas que dividem a humanidade em salvos e não salvos, escolhidos e não escolhidos, dentro e fora, começam a parecer incoerentes no nível do intestino, não necessariamente ofensivas, mas simplesmente imprecisas, como um mapa que não combina mais com o terreno. É aqui que a pressão se constrói dentro do próprio cristianismo, porque a consciência de unidade não pede permissão das instituições antes de surgir. Ela não chega apenas através da crença, ela surge através da experiência vivida, através de momentos de conexão profunda, através do amor que cruza fronteiras, através do serviço que é oferecido sem agenda, através da dor que amolece o coração em vez de endurecê-lo, através da alegria que não precisa de validação. Quando as pessoas voltam dessas experiências e são ditas implícita ou explicitamente que tal reconhecimento deve ser filtrado através de doutrina, autoridade ou interpretação sancionada, muitos vão obedecer por um tempo por lealdade ou medo, mas um número crescente não vai. Não porque desejam se rebelar, mas porque não podem deixar de ver o que viram. Para aqueles profundamente identificados com o cristianismo como instituição, essa mudança vai parecer ameaçadora. Dizemos isso com compaixão, porque a percepção de ameaça surge quando a identidade parece em risco. Para muitos crentes, o cristianismo não foi apenas um sistema de crença, mas uma comunidade, uma estrutura moral, uma herança de família, uma fonte de significado e segurança. Quando a consciência de unidade começa a dissolver as fronteiras que uma vez definiram essa identidade, pode parecer traição, perda, como o chão se movendo sob os pés. Alguns vão responder dobrando na certeza, desenhando linhas mais nítidas, enfatizando a doutrina mais rigidamente e reforçando estruturas de autoridade em uma tentativa de preservar coerência. Outros vão sentir uma tristeza silenciosa, sentindo que algo essencial está sendo pedido para mudar, mas ainda não sabendo como deixar ir sem perder tudo o que amam. É por isso que dizemos que a fratura que vem será interna e não externa. Não será cristianismo contra o mundo. Será o cristianismo lutando com seu próprio impulso mais profundo. Uma expressão vai evoluir para a consciência crística como consciência habitante compartilhada, onde a ênfase muda de crença sobre Cristo para participação em viver crístico, onde a unidade não é um slogan, mas uma ética vivida, onde o amor é reconhecido como a evidência primária da verdade. Outra expressão vai permanecer ancorada em estruturas baseadas em separação, enfatizando crença correta, manutenção de fronteira moral e reivindicações exclusivas à salvação. Essas duas expressões não podem coexistir completamente indefinidamente dentro do mesmo container institucional porque estão operando a partir de percepções diferentes da realidade. Percepção, não doutrina, é o que determina a coerência no final. É importante entender que essa fratura não significa que o cristianismo está falindo, significa que está sendo pedido para amadurecer. Muitas tradições chegam a um ponto onde a forma que uma vez carregou a essência não pode mais fazer isso sem mudança. Isso não é único ao cristianismo. Ocorreu em muitas linhagens espirituais através da história de vocês. O que torna este momento particularmente intenso é a velocidade com que informação, experiência e contato entre culturas agora se movem, tornando impossível conter a consciência de unidade dentro de bolsões isolados. Uma pessoa jovem pode encontrar expressões profundas de amor, sabedoria e integridade através de contextos religiosos e não religiosos dentro de um único dia. Quando fazem isso, reivindicações exclusivistas começam a soar vazias, não porque são maliciosas, mas porque não refletem mais a realidade vivida. A consciência de unidade não apaga a diferença. Este é um ponto de grande mal-entendido que alimenta o medo. Ela não achata a humanidade em igualdade, nem exige que tradições abandonem suas linguagens únicas, histórias ou símbolos. O que ela dissolve é a crença de que a diferença requer hierarquia, que a diversidade implica ameaça, ou que a verdade deve ser possuída para ser protegida. Na consciência de unidade, Cristo não é diminuído por ser reconhecido em outros. Cristo é amplificado. A frase para que todos sejam um para de ser poesia aspiracional e se torna realidade descritiva.
Quando isso acontece, estruturas construídas em separação devem se reinterpretar ou endurecer contra a mudança. Vemos já que novas expressões de comunidade centrada em Cristo estão emergindo silenciosamente, muitas vezes fora de instituições formais, às vezes até dentro delas no começo, onde as pessoas se reúnem não para reforçar identidade, mas para compartilhar presença, não para converter, mas para conectar, não para defender doutrina, mas para viver compaixão. Essas reuniões podem não se chamar de igrejas. Muitas resistem a rótulos completamente porque a consciência de unidade não sente a necessidade de se nomear alto. Ela se reconhece através da ressonância. Essas não são rebeliões, são adaptações orgânicas. Vão continuar a surgir porque respondem a uma necessidade genuína que muitos sentem, mas não podem articular: a necessidade de pertencer sem exclusão. Para instituições, isso apresenta um desafio profundo porque instituições são projetadas para preservar continuidade. A continuidade muitas vezes depende de fronteiras claras. A consciência de unidade borra essas fronteiras sem malícia, simplesmente por existir. Tentativas de suprimir ou condenar tendem a acelerar a fragmentação, porque a supressão confirma o medo de controle que a consciência de unidade expõe. Tentativas de cooptar sem mudança genuína também falham porque a unidade não pode ser performada, deve ser vivida. Isso deixa o cristianismo, particularmente em suas expressões modernas, com uma escolha que é menos sobre teologia e mais sobre postura. Se confiar no impulso Cristo vivo o suficiente para permitir que ele remodele a forma, ou se priorizar a forma mesmo que ela constranja o impulso. Queremos dizer claramente e com cuidado que muitos cristãos sinceros e devotos vão se encontrar presos nessa tensão, sentindo-se divididos entre lealdade à tradição e fidelidade à sua própria experiência vivida de Deus. Esse conflito interno pode ser doloroso. Merece compaixão e não julgamento. Alguns vão deixar instituições silenciosamente, não com raiva, mas com tristeza, sentindo que não se encaixam mais. Outros vão ficar e trabalhar pela mudança de dentro, muitas vezes a custo pessoal. Ainda outros vão permanecer em estruturas baseadas em separação porque oferecem um senso de certeza e ordem que parece necessário para seu estágio de crescimento. Todas essas respostas são compreensíveis, nenhuma requer condenação. Do nosso ponto de vista, o movimento maior é claro. A consciência crística está se movendo do despertar individual para a consciência de unidade coletiva. Estruturas que não podem acomodar essa mudança vão experimentar estresse, divisão e reconfiguração eventual. Isso vai causar problemas dentro de comunidades religiosas, não porque a unidade é prejudicial, mas porque a mudança sempre interrompe identidades construídas em formas fixas. Mas a interrupção não é destruição. É o começo de uma reorganização que reflete mais de perto a verdade subjacente que sempre esteve presente. Falamos com vocês, especialmente os mais jovens, não para pedir que rejeitem o cristianismo ou qualquer tradição, mas para confiar no reconhecimento interno, quando sentem unidade, compaixão e ser compartilhado surgindo naturalmente dentro de vocês. Se sua experiência de Cristo os atrai para maior inclusão, humildade mais profunda e amor mais genuíno, vocês não estão traindo a essência da tradição, estão tocando seu coração. Se encontrarem resistência, saibam que a resistência muitas vezes surge quando formas antigas são pedidas para segurar vinho novo. Paciência, clareza e gentileza vão servir vocês melhor do que argumento. A consciência de unidade não chega com bandeiras ou declarações. Chega silenciosamente através de conexão vivida, através do reconhecimento simples de que a mesma vida anima muitas formas. Conforme esse reconhecimento se espalha, o cristianismo, como muitas tradições, será convidado a evoluir. Não abandonando suas raízes, mas permitindo que essas raízes cresçam mais profundas e mais largas do que as paredes que uma vez as contiveram. Alguns ramos vão dobrar, alguns vão quebrar. Novo crescimento vai aparecer em lugares inesperados. Isso não é uma tragédia. É o ritmo de sistemas vivos. No planeta de vocês, quando algo é poderoso e libertador, há uma tendência natural das pessoas tentarem preservá-lo congelando. Como alguém que pega uma flor e prensa em um livro porque a ama e tem medo de perdê-la. Então um dia abrem o livro e a flor ainda está lá, mas está plana e seca. Não cheira mais como um jardim vivo. Eles chamam de memória, e é memória, mas não é o mesmo que fragrância. Muitos dos movimentos espirituais de vocês começaram como fragrância viva e se tornaram memória achatada. Não porque alguém planejou um grande esquema em uma sala em algum lugar, mas porque o medo sempre tenta fazer o sagrado previsível. Coisas previsíveis são mais fáceis de governar. A centelha inicial era uma centelha de união interna que dizia em essência: o reino não está em outro lugar.
Seu valor não está atrasado e sua proximidade com a fonte não depende de um escritório. Essa centelha poderia ter acendido 1000 lâmpadas. De muitas maneiras. Acendeu. Silenciosamente em cozinhas, em campos, em desertos, em lugares escondidos, nos corações de pessoas que nunca ficaram famosas. Mas a mente coletiva de uma civilização que ainda está aprendendo a confiar em si mesma muitas vezes pega uma verdade distribuída e a comprime em uma única figura. Porque uma única figura pode ser idolatrada. O que é idolatrado pode ser gerenciado. O que é gerenciado pode ser monetizado. O que é monetizado pode ser controlado. Quando a história se torna um salvador, toda uma estrutura cresce em torno dessa história como vinhas em torno de uma árvore. No começo as vinhas parecem de apoio. Às vezes são porque os humanos amam comunidade. Comunidade é linda. Rituais podem ser confortantes. Canções podem te elevar. Linguagem compartilhada pode ajudar você a se sentir menos sozinho. Mas há uma consequência escondida quando o ponto de acesso se torna singular. Porque um ponto de acesso singular tende a exigir porteiros. Porteiros tendem a exigir regras. Regras tendem a exigir aplicação. A aplicação tende a exigir medo para manter as pessoas obedientes. O medo é um professor pesado mesmo quando está vestido com roupas bonitas. É assim que uma consciência destinada a ser incorporada se torna algo que você é treinado para admirar à distância. A admiração não está errada. Mas quando a admiração substitui a incorporação, ela sutilmente treina você a terceirizar seu próprio contato interno. Você pode ver isso na vida moderna também, amigos. Porque a mídia social treina você para admirar vidas curadas. Se você não tomar cuidado, começa a acreditar que a vida real está em outro lugar com outra pessoa. Esquece que sua própria respiração é a porta que está procurando. Continuamos agora com cuidado porque esse próximo movimento pede suavidade em vez de esforço. A suavidade tem sido mal compreendida no mundo de vocês por muito tempo. Somos Yavia de Sirius. Conforme falamos agora, desejamos colocar algo cuidadosamente em suas mãos. Não como uma tarefa, não como uma disciplina, não como outra coisa que devem se tornar bons, mas como uma liberação. Porque o que estamos prestes a descrever não é algo que adicionam à vida de vocês. É algo que param de carregar. Há um cansaço silencioso se movendo através de muitos de vocês. Especialmente aqueles que sinceramente buscaram verdade, significado e profundidade. Esse cansaço não vem da vida em si. Vem de tentar ser algo para merecer a vida. É aqui que a performance espiritual entra silenciosamente na foto. Muitas vezes vestindo roupas muito convincentes. A performance espiritual começa inocentemente. Muitas vezes começa como admiração, inspiração ou anseio. Esses não são problemas. Uma pessoa jovem vê alguém que parece pacífico, sábio ou amoroso. Algo dentro diz: quero isso. Isso é natural. Mas quando a admiração muda para a comparação muda para automonitoramento. O automonitoramento muda para autocorreção. A espiritualidade silenciosamente se torna outra identidade para curar. Você começa a se observar observando a si mesmo. Começa a perguntar: estou fazendo isso certo? Estou desperto o suficiente? Estou pensando os pensamentos certos? Estou espiritual do jeito certo? Nenhuma dessas perguntas é má, mas são cansativas porque colocam você em um estado constante de avaliação. A avaliação é o oposto da presença. O que muitos não percebem é que a performance espiritual não está limitada à religião. Ela prospera tão facilmente fora dela. Pode viver em comunidades espirituais que se orgulham de terem se movido para além da religião. Pode viver na cultura do bem-estar, na mídia social, na linguagem consciente, em estéticas cuidadosamente escolhidas, em vulnerabilidade curada, na pressão sutil para parecer evoluído, calmo, compassivo e iluminado o tempo todo. Quando a espiritualidade se torna algo que você performa, ela silenciosamente te tira da sua própria experiência vivida e te coloca em uma audiência imaginada. Uma vez que você está performando, não está mais ouvindo, porque performers ouvem por aplauso, não por verdade. A consciência crística, como temos falado, não pode ser performada. Ela não responde ao esforço do jeito que a realização responde. Ela responde à honestidade, responde à disposição, responde a um tipo de entrega que não é dramática, não heróica, não autossacrificial, mas simples. É a entrega de fingir. É o momento em que você para de tentar parecer amor e simplesmente se permite sentir, mesmo que seja bagunçado, mesmo que não se encaixe em um roteiro. É por isso que tantos que tentam muito ser espirituais se sentem estranhamente desconectados.
enquanto outros que nunca usam linguagem espiritual de todo às vezes irradiam uma gentileza firme que parece inegavelmente real. Um dos sinais mais claros de que a performance espiritual se enraizou é a ansiedade. Não ansiedade humana comum que surge da mudança e incerteza, mas um tipo específico de ansiedade espiritual que pergunta: estou alinhado? Estou no caminho certo? Estou perdendo algo? Falhei em uma lição? Essa ansiedade é muitas vezes reforçada por ambientes que constantemente enfatizam crescimento, upgrades, despertares, ativações e progresso. Mesmo quando essas palavras são ditas com boa intenção, a linguagem de crescimento, quando usada demais, pode sutilmente implicar que quem você é agora é insuficiente. A insuficiência é o solo em que a performance cresce. Um ser que se sente insuficiente sempre vai tentar se melhorar em dignidade. A dignidade não funciona assim. A consciência crística emerge quando o esforço para, não porque o esforço está errado, mas porque o esforço mantém sua atenção em uma versão futura de si mesmo que ainda não existe. A presença só acontece agora. O amor só acontece agora. A verdade só acontece agora. Quando você está ocupado tentando se tornar espiritual, raramente está presente o suficiente para notar que o espírito já está se movendo através dos seus momentos comuns, através do seu tédio, através da sua confusão, através da sua risada, através da sua dor, através das suas conversas imperfeitas, através dos dias em que você não faz nada particularmente impressionante. O sagrado não está impressionado com sua performance. É revelado pela sua disponibilidade. Há também um jeito sutil que a performance espiritual se esconde atrás da bondade. Muitos de vocês foram ensinados direta ou indiretamente que ser espiritual significa ser legal, agradável, calmo, perdoador e não incomodado. Enquanto a gentileza é linda, a simpatia forçada não é a mesma coisa que amor. O amor é honesto. O amor tem fronteiras. O amor pode dizer não sem ódio. O amor pode sentir raiva sem se tornar violento. O amor pode admitir confusão sem desabar em vergonha. Quando a performance espiritual assume, as pessoas começam a suprimir suas respostas autênticas para manter uma imagem de paz. Essa supressão eventualmente cria pressão, ressentimento e esgotamento. O que é reprimido não desaparece. Espera. Você pode ter notado isso em comunidades que falam muitas vezes sobre amor e luz, mas silenciosamente evitam conversas difíceis, ou desencorajam questionamento, ou sutilmente envergonham aqueles que expressam dúvida, tristeza ou frustração. Isso não é consciência de unidade. É cultura de performance vestindo linguagem espiritual. A consciência de unidade tem espaço para toda a gama de experiência humana, porque é baseada na verdade e não na imagem. A consciência crística não pede que você seja agradável à custa de ser real. Pede que você esteja presente. A presença às vezes é quieta, às vezes alegre, às vezes desconfortável, às vezes profundamente comum. A mídia social amplificou a performance espiritual de maneiras que não eram possíveis antes. Isso não é uma condenação, é uma observação. Quando linguagem espiritual, práticas e identidades se tornam conteúdo, elas se tornam comparáveis. A comparação é terreno fértil para a insegurança. As pessoas começam a medir suas vidas internas contra instantâneos curados de expressões externas de outros. Isso distorce a percepção. Você pode ver alguém falar eloquentemente sobre entrega enquanto luta privadamente, ou alguém postar imagens serenas enquanto se sente profundamente desconectado. Você pode inconscientemente concluir que está atrasado quando na verdade pode ser mais honesto do que percebe. A consciência crística não é estética. Não requer um certo tom de voz, uma certa roupa, um certo vocabulário, uma certa frequência de postagem. Não se importa com como você parece. Se importa com como você é. Uma das revoluções silenciosas acontecendo agora, especialmente entre pessoas jovens, é uma intolerância crescente para a inautenticidade. Mesmo quando é bem embalada, você pode sentir quando algo é real, pode sentir quando algo é ensaiado. Essa sensibilidade não é cinismo, é discernimento despertando. Muitos de vocês estão se afastando de espaços espirituais não porque perderam interesse na verdade, mas porque estão cansados de fingir, cansados de performar, cansados de serem avaliados ou de se avaliarem. Esse afastamento não é regressão, é refinamento. É a alma dizendo: quero o que é real, mesmo que seja simples, mesmo que seja quieto, mesmo que não pareça impressionante. A consciência crística não cresce através de autoaperfeiçoamento esforçado, cresce através da autenticidade. A autenticidade não é um traço de personalidade, é uma prática de alinhamento. É a escolha de deixar suas vidas internas e externas combinarem.
Quando você está triste, permite a tristeza sem espiritualizá-la para longe. Quando está alegre, permite a alegria sem culpa. Quando está incerto, permite a incerteza sem rotulá-la como falha. Essa honestidade cria coerência. A coerência é muito mais transformadora do que qualquer técnica. Um ser coerente não precisa convencer outros de sua espiritualidade. É sentido naturalmente como o calor é sentido quando você entra na luz do sol. Há também um alívio profundo que vem quando você percebe que não é obrigado a estar constantemente evoluindo. A evolução acontece sim, mas não é algo que você precisa gerenciar conscientemente a cada momento. As árvores não se esforçam para crescer. Respondem à luz, água e tempo. Do mesmo jeito, a consciência crística se desdobra quando você cria condições de abertura, simplicidade e honestidade na sua vida. Não quando você microgerencia seu estado espiritual. O tédio, que muitos temem, é muitas vezes a porta para a presença mais profunda. Porque o tédio tira a estimulação e deixa você com você mesmo. Muitas pessoas confundem tédio com estagnação quando muitas vezes é integração. Conforme a performance espiritual cai, outra coisa emerge que parece não familiar no começo: a ordinariedade. Isso pode ser perturbador para aqueles que esperavam que o despertar parecesse dramático, especial ou elevado acima da vida cotidiana. A ordinariedade não significa monotonia, significa simplicidade. Significa lavar pratos sem ressentimento. Significa caminhar sem narrar sua experiência. Significa desfrutar de uma conversa sem se perguntar o que significa sobre seu crescimento. Significa viver sem constantemente referenciar um placar espiritual imaginado. Essa ordinariedade não é uma perda de magia. É o retorno da magia à vida diária. Porque quando você para de perseguir estados extraordinários, começa a notar o extraordinário dentro do comum. A consciência crística se expressa como gentileza natural, não compaixão forçada. Se expressa como clareza, não análise constante. Se expressa como humildade, não autoapagamento. Se expressa como disposição de ser humano sem se desculpar por isso. Quando a performance espiritual termina, a comparação perde sua força, porque a comparação requer uma imagem para comparar. A autenticidade não tem imagem, apenas presença. Você se torna menos interessado em quem está à frente ou atrás porque esses conceitos perdem significado quando a verdade é vivida e não exibida. É aqui também que a comunidade começa a mudar. Quando as pessoas se reúnem sem performar espiritualidade umas para as outras, uma qualidade diferente de conexão emerge. As conversas se tornam mais honestas, o silêncio se torna confortável. As diferenças não são imediatamente ameaçadoras. A consciência de unidade cresce naturalmente nesses ambientes, não porque todos concordam, mas porque todos são reais. É por isso que comunidades Cristo pós-religiosas muitas vezes parecem mais simples e menos definidas. Não estão tentando representar uma identidade. Estão respondendo ao reconhecimento compartilhado. Não precisam anunciar sua profundidade. Aparecem como as pessoas tratam umas às outras quando ninguém está olhando. Queremos dizer algo muito importante aqui. Terminar a performance espiritual não significa terminar disciplina, cuidado ou devoção. Significa terminar pretensão. Você ainda pode meditar, orar, caminhar na natureza, servir outros, estudar sabedoria ou sentar em silêncio. A diferença é que esses atos não são mais usados para construir uma identidade ou ganhar valor. Tornam-se expressões de relacionamento, e não ferramentas de autoaperfeiçoamento. Você os faz porque parecem verdadeiros, não porque te fazem parecer ou se sentir espiritual. Quando essa mudança acontece, as práticas se tornam mais leves, mais nutritivas e menos compulsórias. Conforme essa cultura de performance se dissolve, algumas pessoas vão se sentir sem âncora no começo, porque a performance forneceu estrutura e feedback. Deixá-la ir pode parecer ficar em pé sem roteiro. É aqui que a confiança cresce. Confiança não em um sistema, não em uma imagem, mas na inteligência quieta da sua própria experiência vivida. A consciência crística não requer que você gerencie seu despertar. Ela convida você a viver honestamente e permitir que o despertar se gerencie. Essa confiança amadurece com o tempo. Com ela vem uma paz mais profunda que não depende de circunstâncias ou validação. Oferecemos isso não como instrução, mas como permissão. Permissão para parar de tentar. Permissão para parar de provar. Permissão para parar de polir sua alma para uma audiência imaginada. O que permanece quando a performance termina não é vazio, é presença. É o saber simples e firme de que você pertence. Que você tem permissão para estar aqui. Que você não está atrasado. Que o amor não requer ensaio. Este é o fim da performance espiritual. Não é um fim que diminui você. É um fim que finalmente deixa você descansar dentro do que sempre foi real.
A outra mudança que acontece nesse processo de compressão é a mudança da graça para a lei. Quero falar sobre isso de um jeito que um adolescente possa realmente usar em uma tarde de terça-feira. Porque você não precisa de uma aula de teologia. Você precisa de uma prática com a qual possa viver enquanto faz lição de casa. Lida com amizades e tenta descobrir quem você é. A graça é a sensação de ser segurado por algo maior do que seu próprio esforço. Aparece quando você para de apertar a vida como uma bola de estresse. A lei é a sensação de que você deve ganhar amor performando corretamente. Você pode sentir a diferença no seu corpo imediatamente se for honesto. A graça amolece seus ombros. A lei aperta sua mandíbula. A graça te torna mais compassivo. A lei te torna mais julgador mesmo que você finja que não. Quando um ensinamento de união interna se organiza em uma estrutura que precisa se manter, há uma forte tentação de converter a graça de volta em um conjunto de regras. Porque conjuntos de regras podem ser aplicados. A graça não pode ser forçada. Na verdade, a graça desaparece quando é forçada porque a graça é a fragrância natural do coração, quando o coração não está com medo. Uma das maneiras mais eficazes que qualquer sistema se mantém necessário é ensinando as pessoas que elas não são já inteiras. Digo isso com ternura, porque muitos de vocês foram ensinados alguma versão de indignidade sem nem perceber. Pode soar como: não sou bom o suficiente. Sempre estrago tudo. Se as pessoas realmente me conhecessem, elas iriam embora. Tenho que ser perfeito para ser amado. Nada disso é seu design original. É uma postura aprendida de cautela. Quando uma pessoa acredita que é inerentemente falha, ela vai buscar aprovação constante, vai aceitar intermediários, vai aceitar condições, vai aceitar atrasos. Vai até aceitar ser falada como uma criança por adultos que também estão assustados por dentro. Um ser que acredita estar quebrado sempre vai buscar permissão para estar inteiro. Então o ato mais importante da consciência crística sem religião não é rejeitar ninguém. É parar de concordar com a história que diz que você está fora do círculo da fonte. Você pode estar aprendendo, pode estar crescendo, pode estar bagunçado, pode estar cansado. Nada disso te desqualifica de ser amado, apenas te torna humano. O estado crístico, como falamos, não é uma identidade possuída, significando que ninguém é dono dele. Ninguém o contém como um troféu. Ninguém pode mantê-lo longe de você a menos que você decida acreditar que podem. É um campo distribuído. Me é mostrado agora como uma rede viva de luz, como uma teia de fios brilhantes conectando corações através da distância. Cada fio brilha quando um ser humano escolhe honestidade sobre performance. Gentileza sobre crueldade. Descanso sobre esforço frenético. Vejo equações em movimento, não frias, mas vivas, calculando probabilidades do jeito que seus telefones calculam qual vídeo você pode assistir em seguida. Exceto que essas equações estão medindo algo mais gentil. Quão rapidamente um sistema nervoso pode amolecer quando se sente seguro? Quão rapidamente uma mente se torna sábia quando para de tentar ganhar? Esse campo se estabiliza no seu corpo e consciência. Você não tem que acreditar forte o suficiente para torná-lo verdade. Você simplesmente tem que ficar quieto o suficiente para notá-lo. Quando ele se estabiliza, você se torna menos reativo, se torna mais claro, se torna menos interessado em impressionar pessoas, mais interessado em ser real. Isso é um sinal de maturidade, não rebelião. Então, como falamos de instituições religiosas centralizadas, incluindo as antigas e lindas, sem torná-las inimigas, sem agitar o desejo natural de um adolescente de lutar contra tudo que parece injusto, o que pode ser compreensível, mas cansativo. Falamos delas como espelhos. Um espelho não é seu inimigo, está simplesmente mostrando algo. Instituições construídas em fonte externalizada eventualmente experimentam estresse quando a consciência coletiva amadurece. Porque as pessoas começam a sentir seu próprio contato interno novamente. O que uma vez foi necessário se torna opcional. Isso não é falha, é conclusão. Do mesmo jeito que você supera um brinquedo de infância sem odiar o brinquedo, a humanidade está superando certas rodinhas de treinamento espiritual. As rodinhas de treinamento foram úteis por uma temporada. Agora um novo tipo de equilíbrio está emergindo. Quando você observa conversas públicas em torno de instituições antigas, perguntas sobre transparência, perguntas sobre liderança, perguntas sobre como o poder deve ser usado, você não deve entrar em pânico. Você deve reconhecer que a consciência está evoluindo. A consciência em evolução sempre faz perguntas melhores. O que estamos convidando você não é uma postura de oposição. Não um dramático contra, mas um evolutivo para relacionamento direto, para a autoridade interna, para uma gentileza vivida que não requer um crachá, para uma espiritualidade que parece ar respirável e não um uniforme apertado, para um senso de fonte que não está trancado dentro de um prédio porque a fonte não vive em prédios.
A fonte vive na consciência. A consciência vive em você. Nada sagrado foi perdido, amigos, nem por um momento. O sagrado foi simplesmente realocado para dentro, como uma vela movida de um palco para suas próprias mãos. De repente ilumina seu caminho mais utilmente. Quando você entende isso, se torna menos interessado em argumentar sobre quem está certo, mais interessado em viver o que é real. Isso é o estado crístico funcionando como uma realidade prática, e não um debate filosófico. Agora, conforme deixamos essa primeira onda se assentar no seu coração, nos movemos naturalmente para algo que tem sido precioso e confuso no planeta de vocês. Fazemos isso com cuidado porque mentes jovens merecem cuidado ao se aproximar de símbolos que adultos às vezes usaram pesadamente demais. Muitos de vocês herdaram rituais, palavras e gestos que foram destinados a apontar para a união incorporada. Você pode ter sentido calor neles. Pode também ter sentido dissonância. Ambas as experiências são válidas. A comunhão em sua essência mais pura não é submissão, é lembrança. A lembrança é sempre uma abertura suave, e não um ato forçado. Quando humanos começaram a falar sobre corpo e força vital em linguagem sagrada pela primeira vez, estavam tentando descrever algo difícil de dizer claramente, que a consciência quer habitar a forma completamente. A forma quer ser habitada pela consciência completamente. Quando esses dois se encontram dentro de uma pessoa, a pessoa se torna inteira de um jeito que não depende de aplauso ou permissão. Há uma razão pela qual comida aparece em momentos sagrados através das culturas. Porque comida é um dos jeitos mais simples que humanos experimentam. Sou apoiado. Quando você come com pessoas que te amam, até uma refeição básica pode parecer lar. O símbolo mais profundo da comunhão não é sobre consumir um objeto santo. É sobre perceber que você já está participando da vida. A vida está participando em você. Sua respiração é comunhão. Seu batimento cardíaco é comunhão. O jeito que a luz do sol aquece sua pele é comunhão. Você não tem que ganhar essas coisas. Elas chegam. Quando um ritual está no seu melhor, ajuda a mente a desacelerar o suficiente para o coração notar o que sempre foi verdade. Quando um ritual é mal compreendido, se torna teatro. O teatro pode ser lindo, mas o teatro também pode substituir transformação se as pessoas começam a acreditar que a performance é o mesmo que o estado vivido. Um padrão comum na Terra tem sido a literalização de símbolos. Um símbolo deve ser uma porta, não uma gaiola. Mas a mente humana, quando está ansiosa, tende a agarrar símbolos e apertá-los em certeza porque a certeza parece segura mesmo quando é pequena. Então um mistério que deveria despertar compreensão interna se torna um evento repetido em um calendário. A repetição pode ser confortante, mas também pode treinar dependência se as pessoas acreditam que o sagrado só acontece então e ali em vez de aqui e agora. Quando um ato sagrado é controlado por escritório, linhagem ou permissão, se torna um posto de controle. Postos de controle não são inerentemente cruéis, mas sutilmente ensinam você que a fonte está fora de você e deve ser concedida. Essa é a inversão. Essa é a mudança quieta de portal para porteiro. Não é sobre culpar ninguém. É sobre notar a diferença entre um ritual que te aponta para dentro e um ritual que te mantém olhando para fora. Vamos falar sobre sangue de um jeito que honra a vida sem torná-la pesada. Sangue sempre foi um símbolo poderoso no planeta de vocês porque carrega história, linhagem e continuidade. Seus corpos entendem ciclos de um jeito que suas mentes às vezes esquecem. Suas células armazenam memória. Suas emoções influenciam sua biologia. Seu senso de segurança muda sua química. Em linguagem sagrada, sangue muitas vezes significava força vital. A força vital não é algo a ser temido. É algo a ser respeitado. Muitos humanos foram ensinados a se sentir estranhos sobre o corpo, como se o corpo fosse separado do santo. Esse ensinamento criou vergonha desnecessária, porque o corpo não é separado do santo. É um dos jeitos que o santo se torna visível. Quando alguém trata o corpo como impuro, geralmente se torna menos compassivo, porque começa a dividir a vida em aceitável e inaceitável. A divisão é cansativa no coração. Uma compreensão mais madura reconhece que nenhuma substância confere união com a fonte. A união não é transferida através da ingestão. A união se estabiliza através da compreensão. Se você quer saber se uma pessoa está vivendo em comunhão, não precisa examinar seu calendário ritual. Pode sentir na presença dela. Ela é gentil quando ninguém está olhando? Ela se recupera de erros sem espiralar em vergonha? Ela trata outros como seres humanos reais e não como adereços para sua própria identidade? Ela escuta? Ela respira? Ela sabe como pausar? Esses são sinais de união incorporada. Um adolescente pode fazer isso imediatamente. Você pode praticar comunhão estando presente com seu amigo quando ele está triste sem tentar consertá-lo.
Pode praticar comunhão comendo uma refeição devagar o suficiente para saboreá-la. Pode praticar comunhão colocando seu telefone para baixo, sentindo seus pés no chão por 20 segundos, notando que você está vivo, que a vivacidade não é um acidente. Há algo mais que queremos nomear com gentileza. Rituais persistem mesmo quando o significado é esquecido porque o coração humano lembra que algo importava. Um fóssil não é uma falha. É evidência de que a vida uma vez se moveu naquela forma. Então, em vez de descartar ritual, convidamos reinterpretação. A reinterpretação não é rebelião, é recuperação. É pegar a chama viva novamente e deixá-la aquecer suas mãos. Se você foi criado com um ritual que pareceu confuso, pode manter o que é nutritivo. Liberar o que parece pressão. Porque pressão nunca é a assinatura da fonte. Pode manter gratidão, pode manter reverência, pode manter a sensação de união. Pode liberar a ideia de que precisa de um ato externo para te tornar digno. A dignidade não é produzida, é reconhecida. Conforme você reinterpreta a comunhão, ela se torna interna e contínua, em vez de ocasional e externa. Torna-se uma consciência momento a momento de unidade entre consciência e forma. Essa consciência começa a mudar suas escolhas gentilmente, do jeito que um sono melhor muda seu humor sem um discurso. Você começa a notar quais inputs parecem nutritivos, quais inputs te fazem sentir espalhado. Começa a perceber que o que você assiste, o que você ouve, o que você rola, o que você repete na sua mente, tudo isso é um tipo de comunhão porque você está levando algo para dentro do seu campo. Me é mostrada uma esponja molhada novamente. Desta vez não é sobre esforço, é sobre abertura, porque uma esponja aberta absorve água limpa facilmente. Uma esponja fechada fica seca mesmo quando está rodeada por um rio. Seu sistema nervoso é a esponja, amigos. O que você mergulha nele se torna sua atmosfera se torna sua realidade. Quando você vive comunhão como um estado contínuo, não precisa de um calendário para te dizer quando tem permissão de estar perto de Deus. Porque a proximidade se torna o padrão. Você ainda pode desfrutar de cerimônias, ainda pode honrar tradição, ainda pode sentar em um espaço quieto com outros e sentir a suavidade que surge. Mas não vai mais confundir a porta com o destino, não vai mais confundir o símbolo com a fonte, não vai mais confundir o container com a água. Esta é a inversão desfeita gentilmente sem conflito pela verdade simples vivida. Conforme essa verdade se torna comum em você, naturalmente leva para o próximo entendimento. Porque quando a comunhão é interna, a autoridade também deve se tornar interna. É aí que muitos de vocês se sentem tanto animados quanto incertos, porque o mundo os treinou para duvidar do seu próprio saber interno. Estamos aqui para ajudar vocês a confiar nele novamente de um jeito que permaneça gentil. Um dos mal-entendidos mais dramáticos no planeta de vocês tem sido a crença de que o amor precisa de um inimigo. Não vamos alimentar esse mal-entendido porque seus corações jovens merecem melhor do que batalhas sem fim. Se usamos a frase padrão anticristo, usamos apenas como uma abreviação para uma ideia simples. O padrão que se opõe à união interna não é um vilão, é terceirização. É o hábito de entregar sua bússola interna para uma voz externa. É o reflexo de dizer, me diga quem eu sou, me diga no que acreditar, me diga o que fazer, me diga se estou bem. E então sentir alívio temporário quando alguém responde. Então sentir ansiedade novamente quando a resposta muda. Esse padrão pode vestir roupas religiosas, pode vestir roupas modernas, pode até vestir as roupas de um influenciador espiritual. Porque humanos são criativos, a evasão também é, mas o antídoto não é suspeita, o antídoto é contato interno. A autoridade espiritual se distorce quando a orientação se transforma em governança. A orientação diz, aqui está um caminho, veja se te ajuda. A governança diz, aqui está o caminho. Siga ou você não pertence. A diferença é sentida imediatamente no corpo. A orientação parece escolha. A governança parece pressão. A sabedoria se torna um conjunto de regras quando as pessoas param de confiar no discernimento. Começam a desejar certeza. A certeza é tentadora porque a incerteza pode parecer desconfortável, especialmente para jovens navegando um mundo que muda rápido. Mas o discernimento é uma habilidade. Como qualquer habilidade, cresce através da prática, não através da perfeição. Você pode praticar discernimento em pequenos jeitos. Note como você se sente depois de passar tempo com uma certa pessoa. Note como se sente depois de ouvir certa música. Note como se sente depois de falar honestamente versus quando você performa. O discernimento não é julgamento, é consciência. A consciência é a fundação da liberdade. Intermediários surgem quando as pessoas temem contato direto com a fonte. O contato direto torna humanos mais difíceis de manipular.
Porque uma pessoa que pode sentar em presença quieta e sentir sua própria verdade interna, não entra em pânico tão facilmente. O pânico é no que muitos sistemas dependem para manter a atenção. Quando você está calmo, se torna menos previsível para controle externo, porque para de reagir na deixa. Então intermediários aparecem, às vezes com intenção sincera, às vezes com motivos mistos, às vezes simplesmente porque a tradição se repete. O sagrado é dito estar protegido enquanto o acesso ao sagrado se torna limitado, mas não estamos aqui para lutar contra intermediários. Estamos aqui para ajudar você a se tornar tão firme que intermediários se tornem opcionais. Você ainda pode aprender com professores, ainda pode desfrutar de mentores, ainda pode ouvir anciãos. A diferença é que você não entrega a eles seu volante. Você deixa eles serem um mapa, não seu motorista. No planeta de vocês, obediência tem sido muitas vezes confundida com devoção. Isso é especialmente confuso para pessoas jovens. Porque adultos às vezes elogiam você por conformidade e chamam de maturidade, mesmo quando custa sua autenticidade. A verdadeira devoção não é obediência a uma estrutura humana. A verdadeira devoção é alinhamento com amor no seu próprio ser. O alinhamento aparece como honestidade, aparece como gentileza, aparece como fronteiras que protegem sua paz sem punir outros. A conformidade pode ser útil em alguns contextos, regras de trânsito, segurança escolar, acordos básicos. Mas quando a conformidade se torna sua identidade espiritual, você perde sua própria bússola interna. Começa a pensar que ser bom significa ser pequeno. Ser pequeno não é santo. Ser real é santo. Ser gentil é santo. Estar acordado é santo. Ser pequeno é simplesmente estar com medo. Conforme a consciência amadurece, sistemas de autoridade não precisam ser atacados. Eles se fraturam através da irrelevância. Uma estrutura que requer sua dependência perde sua força quando você não precisa mais dela para se sentir perto de Deus. Isso não tem que ser dramático. Pode ser tão simples quanto uma pessoa jovem escolhendo pausar antes de reagir. Essa pausa se torna uma nova linha do tempo. Porque nessa pausa você pode ouvir seu coração. Me é mostrada uma vasta biblioteca de probabilidades, como prateleiras de livros brilhantes. Quando um humano escolhe calma em vez de reflexo, uma nova prateleira se ilumina. A sala fica mais brilhante. Ninguém teve que lutar com ninguém para aquela luz aparecer. O retorno da autoridade interna está estabilizando, não caótico, porque seres autogovernantes requerem menos controles externos, não mais. Quando uma pessoa está conectada à fonte, não precisa de policiamento constante para se comportar com decência. A decência se torna natural. A consciência crística, como falamos, é autogovernante e não hierárquica. Não pode ser comandada ou classificada. Surge espontaneamente do alinhamento. Do jeito que a risada surge espontaneamente quando algo é genuinamente engraçado. Você não pode forçar risada sem torná-la estranha. Não pode forçar despertar sem torná-lo performático. O alinhamento acontece quando você para de tentar ser especial. Começa a ser honesto. A honestidade é o caminho mais curto para Deus, porque Deus não está impressionado com sua imagem. Deus é movido pela sua sinceridade. Quando você percebe isso, se torna menos suscetível a vozes que reivindicam propriedade da verdade. Porque qualquer voz que reivindica a propriedade da verdade está revelando insegurança. Você não precisa adotar essa insegurança. Há um paradoxo lindo aqui para seu público jovem. Quanto mais você confia na sua autoridade interna, menos sente a necessidade de provar algo. Seu sistema nervoso amolece. Suas amizades melhoram. Suas escolhas ficam mais limpas. Você para de perseguir drama porque drama é cansativo. Para de perseguir aprovação porque aprovação não é confiável. Você começa a reconhecer uma aprovação mais profunda que vem de dentro, que não é arrogância, é firmeza. Essa firmeza não é um traço de personalidade, é um estado de união. É comunhão vivida como autoridade interna. Te prepara para o próximo passo, que não é um passo de filosofia, mas um passo de corpo. Porque até as melhores ideias permanecem escorregadias até o sistema nervoso poder segurá-las. Sua geração precisa de práticas que pousem na vida real, não apenas em conceitos. Então vamos falar agora do jeito mais prático que podemos sobre o corpo energético humano. Porque não é uma nota de rodapé para o despertar, é a interface. Muitas pessoas foram ensinadas que a espiritualidade é uma fuga do corpo, como se o corpo fosse um problema a superar. Mas esse ensinamento cria a própria desconexão que torna as pessoas ansiosas. O corpo não é uma prisão, é um instrumento. Instrumentos precisam de afinação. Você já entende isso se joga esportes, se toca música, se até joga videogame seriamente. Porque sabe que sua performance muda quando está com fome, desidratado, privado de sono ou estressado.
Você nunca chamaria seu controle de pecador por precisar de baterias. Você simplesmente trocaria as baterias. Trate seu corpo emocional com a mesma gentileza prática. Seu corpo emocional é o tradutor entre fonte e vida diária. Se o tradutor está sobrecarregado, a mensagem fica embaralhada. As pessoas erroneamente chamam esse sentimento embaralhado de falha espiritual, quando muitas vezes é simplesmente sobrecarga. A regulação não é uma palavra chique, é a capacidade de voltar à calma. É a capacidade de voltar para si mesmo depois que algo dispara suas emoções. Pessoas jovens estão lidando com mais estimulação do que qualquer geração antes de você. Notificações, comparações, opiniões constantes, velocidade, pressão. Seus sistemas estão se adaptando, mas a adaptação requer descanso. Um corpo energético que nunca descansa fica nervoso. Um sistema nervoso tem problema para sentir a voz quieta da verdade interna, não porque a verdade está ausente, mas porque a sala está barulhenta. Me é mostrado um refeitório lotado, do tipo que você tem nas escolas. Alguém está tentando sussurrar uma frase gentil para você. Você não consegue ouvir até sair para o corredor. O corredor é sua respiração. A respiração não é chata. A respiração é o corredor. Há um equívoco de que o despertar deve ser dramático, intenso e desestabilizante. Algumas pessoas até perseguem intensidade porque pensam que intensidade é igual a importância. Mas na consciência madura, a verdade tende a parecer firme e não caótica. Quando o upheaval acontece, muitas vezes é a liberação de tensão antiga, não a chegada de Deus. Deus não é caótico. Deus é coerente. A coerência parece um sim quieto no seu peito. A coerência parece clareza sem urgência. A coerência parece ser capaz de dizer, ainda não sei, sem entrar em pânico. Essa é uma habilidade espiritual. Se você pode dizer ainda não sei e ainda se sentir seguro, você já está vivendo em um estado mais avançado do que muitos adultos que performam certeza para esconder seu medo. A gentileza, o descanso e a simplicidade não são extras opcionais. São pré-requisitos para a compreensão estável. Se você é jovem e sente pressão para ser iluminado, deixe essa pressão ir. A iluminação não é uma performance, não é uma marca, não é uma estética especial, é um estado vivido de gentileza e clareza. Uma das melhores práticas para um público jovem é a menor. Pause antes de falar quando você se sentir emocionalmente carregado. Essa pausa é uma porta. Nessa pausa, você pode escolher responder em vez de reagir. Pode escolher respirar. Pode escolher ser honesto sem ser cruel. Pode escolher proteger sua paz sem atacar a paz de outra pessoa. Isso é maestria do sistema nervoso. É maturidade espiritual. Vai te tornar mais poderoso do melhor jeito. Não poder sobre outros, mas poder de permanecer você mesmo. Outra verdade quieta. O corpo aprende segurança através da repetição, não através de discursos. Você pode se dizer, estou seguro, mas se você nunca dorme, nunca come direito, nunca se move, nunca sai, nunca se conecta com pessoas de apoio, seu sistema nervoso não vai acreditar em você. Então seja gentil com seu corpo de jeitos comuns. Beba água. Coma comida que realmente te nutre. Mova seu corpo de um jeito que parece bom e não punitivo. Sente na natureza quando puder, porque a natureza é uma força reguladora. Você não tem que ser espiritual para se beneficiar dela. Você só tem que estar presente. Quando você faz essas coisas, a autoridade interna começa a voltar naturalmente. A orientação fica mais quieta e mais clara. Você para de perseguir sinais. Para de precisar de confirmação constante. Começa a sentir a verdade simples da sua própria bússola interna. Essa bússola não grita, ela se inclina. Uma das coisas mais lindas sobre regulação do sistema nervoso é que muda seu mundo social sem você ter que gerenciar pessoas. Quando você está regulado, se torna menos reativo. Pessoas menos reativas são mais fáceis de estar por perto. Seus relacionamentos melhoram. Você para de alimentar drama. Para de participar em reações em cadeia emocionais. Você se torna uma presença calma. A calma é contagiosa. Você viu isso em salas de aula. Um estudante calmo pode firmar um amigo que está em espiral. Você viu isso em esportes. Um companheiro de equipe firme pode mudar a energia de toda a equipe. Isso não é místico, é prático. Seu sistema nervoso se comunica com outros sistemas nervosos o tempo todo. Quando você se torna coerente, oferece coerência para a sala. A consciência crística nessa lente não é uma crença. É coerência fisiológica combinada com clareza espiritual. É seu corpo e mente voltados para a mesma direção. É seu mundo interno e ações externas alinhados. É a capacidade de ser gentil sob pressão sem se suprimir. É a capacidade de se desculpar sem desabar em vergonha. É a capacidade de colocar uma fronteira sem ficar mal. Essas são habilidades avançadas. São aprendíveis.
Sua geração pode aprendê-las rapidamente porque você já está cansado de fingir. Quando a coerência se estabiliza em você, começa a notar que se sente diferente dentro de estruturas antigas. Isso leva naturalmente para a próxima fase que muitos de vocês já estão vivendo: a sensação de estar entre mundos. Se você sentiu que não se encaixa totalmente no jeito antigo, mas também não quer flutuar para longe em fantasia, queremos que saiba que isso é normal. Mais do que normal, é funcional. O estado ponte é uma fase natural de consciência integrada. Não é uma falha de pertencer. É a experiência de não estar mais ressoando com padrões mais antigos enquanto aprende como viver um novo em um mundo que ainda está se atualizando. Essa pressão pode te deixar ansioso. Seu papel, se você está nesse estado ponte, não é convencer, converter ou despertar outros. Seu papel é segurar coerência. A presença regula campos mais efetivamente do que persuasão. Você não precisa ganhar argumentos para ajudar o mundo. Você precisa ser firme. Precisa ser gentil. Precisa ser honesto. Precisa estar firme no seu corpo. Essa firmeza não é passiva. É liderança espiritual ativa. Muitas vezes parece muito comum de fora, o que é uma razão pela qual é tão poderosa. É mais difícil manipular o que você não pode rotular facilmente. A consciência ponte pode parecer solitária às vezes. Não porque você não é amado, mas porque você está menos interessado em jogar papéis. Muitas instituições, religiosas, sociais, educacionais, são construídas em hierarquia e performance. Quando você começa a viver da autoridade interna, a performance se torna menos atraente. Você pode dar um passo atrás, pode precisar de mais quietude, pode precisar de menos opiniões. As pessoas podem interpretar seu refinamento como distância. Deixe elas terem sua interpretação sem levar pessoalmente. A separação aqui é perceptual, não relacional. Você ainda pode amar pessoas enquanto escolhe uma frequência diferente de conversa. Ainda pode ser gentil enquanto protege sua energia. Ainda pode participar sem entregar seu centro. A consciência crística funciona como uma ponte entre forma e fonte, significando que você pode estar no mundo sem ser possuído por ele. Pode desfrutar da vida sem ser viciado em distração. Pode se importar sem desabar. Pode ajudar sem controlar. Esse é um poder equilibrado. O equilíbrio é a assinatura da espiritualidade madura. Algumas pessoas pensam que espiritualidade significa transcendência, como se você devesse flutuar acima da vida. Mas a verdade mais madura é integração. Você está presente aqui, está conectado dentro. Não tem que escolher um. Você se torna uma ponte viva. Uma ponte viva não é dramática, é confiável. Uma das contribuições mais valiosas de seres ponte é não reação. Não quero dizer entorpecimento, quero dizer firmeza regulada. Quando você não amplifica medo, ajuda todo o campo. Quando você pausa antes de repostar indignação, ajuda todo o campo. Quando escolhe curiosidade em vez de sarcasmo, ajuda todo o campo. Quando pode sentar com o desconforto sem transformá-lo em drama, ajuda todo o campo. A neutralidade não é indiferença, é maestria. É uma força que não precisa dominar, é uma calma que não precisa se provar. É uma gentileza que não precisa ser aplaudida. Me é mostrada uma ponte sobre um rio correndo. A ponte não está gritando para a água se acalmar. Está simplesmente lá, firme, permitindo passagem. Isso é você. Seres pontes são muitas vezes mal compreendidos durante tempos de transição, porque a coerência é difícil de reconhecer em sistemas acostumados com urgência. As pessoas podem te rotular erroneamente como desengajado quando você está na verdade discernindo. Podem te chamar de quieto como se quieto fosse uma falha, mas quieto é onde a verdade se torna audível. Podem te chamar de diferente como se diferente fosse perigoso, mas diferente é como a evolução parece antes de se tornar normal. Deixe o mal-entendido ser temporário. Você não precisa que todos te entendam. Você precisa permanecer verdadeiro à bússola interna que está aprendendo a direcionar sua vida. A fase ponte se resolve conforme a percepção coletiva se recalibra. O que parece ficar entre mundos é na verdade o futuro aprendendo a ficar em pé. Conforme mais humanos se tornam autogovernantes de dentro, o estado ponte se torna menos solitário porque se torna comum. Você vai encontrar seu povo, vai encontrar seu ritmo, vai construir comunidades que parecem círculos reais e não escadas. Vai criar arte que carrega coerência. Vai escolher carreiras que combinam com seus valores. Vai trazer sua calma para lugares que esqueceram a calma. Não vai ter que anunciar. Sua presença vai fazer isso. É assim que o campo crístico se espalha. Não através de conquista, não através de argumentos, não através de pressão, mas através de coerência incorporada se tornando comum.
Antes de fecharmos, oferecemos algo muito simples que você pode fazer sem nenhuma fanfarra. Porque as coisas mais poderosas não requerem performance. Quando você se sentir terceirizando seu valor, traga de volta gentilmente. Quando se sentir terceirizando sua orientação, traga de volta gentilmente. Quando se sentir terceirizando seu pertencimento, traga de volta gentilmente. Você pode até dizer quietamente nas suas próprias palavras: a fonte está aqui. Então faça um ato pequeno que apoie seu sistema nervoso. Beba água, saia, respire devagar, coloque sua mão no peito. Ouça uma música que realmente te acalma. Diga a verdade para alguém seguro. Vá dormir quando puder. Note como seu mundo interno fica mais claro. Não porque você ganhou, mas porque clareza é o estado natural de um sistema que não está sendo chicoteado em ansiedade. Sou Yavia de Sirius. Estamos perto de vocês do jeito que um colega de apoio está perto de você, não pairando sobre você, não julgando você, mas observando com respeito conforme você aprende a caminhar com sua própria luz interna. Você não está atrasado, você não está falhando, você está se tornando. O sagrado nunca esteve ausente da sua vida. Tem esperado você parar de correr de si mesmo. Espere coisas boas, elas vão te encontrar, não como uma promessa mágica, mas como uma lei simples de atenção. O que você pratica se torna sua atmosfera. O que se torna sua atmosfera se torna sua realidade. Você está praticando algo novo agora. Algo mais gentil, algo mais honesto, algo que parece voltar para casa. Bênçãos abundam, amigos. Sim, vocês são essas bênçãos. Somos gratos por testemunhar vocês.